Pega Ladrão, Getúlio Cortes. Essa música Pega Ladrão, o Rei Roberto Carlos gravou em 1900 antigamente. Faz tanto tempo que eu nem me lembro o ano mais. Não acredito não. Mas a letra é de Getúlio Cortes, né? Letra e música, né? Então o Rei Roberto Carlos gravou essa música, fez muito sucesso. E é mais ou menos assim, olha. Estava com um broto no portão, quando um grito ouvi, pega ladrão. Alerta então fiquei, porém ninguém vi, e o tal lalápio esperei passar por ali. Meu bem apavorado em casa entrou, e nem na despedida me beijou. Ouvi-se então na rua, tremendo alarido, pois logo alguém pegou o tal bandido. Que foi que ele roubou, que foi que ele fez? Os brotos responderam todos de uma só vez. Roubou um coração e tem que devolver, senão só quadrado ele vai ver nascer. Não vou nessa história acreditar, não pode um coração alguém roubar. Enquanto eu falava, o homem sumiu, descendo pela rua ele escapuliu. De repente então tudo mudou, e a turma toda contra me virou. Correndo descobri que o tal coração era uma joia pendurada num cordão. Olha aí. Pois é, Pega Ladrão, né? Essa música fez muito sucesso na época do ladrão de galinha, né? Porque naquele tempo não existia ladrão perigoso assim como hoje, que um absurdo se viu na televisão em São Paulo. 4 universitários morreram de graça, não reagiram ao assalto. O ladrão chega, rouba e mata. Então, que Deus nos livre, só Deus para nos proteger. Então, nesse tempo aqui que o Rei Roberto Carlos gravou essa música aqui, existia só aquele ladrão de galinha, né? Ladrão inofensivo, aquele que não fazia muito mal a ninguém, roubava só para comer. Então, meus irmãos, nós estamos começando o nosso programa de hoje. E nós vamos, graças ao Senhor nosso Deus, graças a Ele, nós vamos entrar hoje no 9º livro do Novo Testamento na Sagrada Escritura, na Bíblia Sagrada. O 9º livro, Carta aos Gálatas. É o 9º livro do Novo Testamento nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. E Paulo escreveu a carta aos Gálatas durante a 3ª viagem missionária, na qual ele revistou as igrejas fundadas durante a 2ª viagem na Ásia Menor, Turquia, e na Europa, Grécia. Talvez a tenha escrito no inverno de 57 e 58, quando enviou de Corinto a carta aos Romanos, que expõe em forma mais sistemática as mesmas ideias. No relativamente pequeno lapso de tempo que passou depois da última visita, os Gálatas, gentios, não judeus, ouviram judeus ou judeus cristãos radicais que ensinavam a observância das prescrições rituais da lei de Moisés, a começar pela circuncisão. Ora, antes de se tornarem cristãos, os Gálatas não eram judeus, mas gentios, pagãos. Para Paulo, isso era algo que Cristo não exigia, um retrocesso, aparentemente provocado pela saudade de uma religião que desse mais trabalho que a singela fé, agindo pelo amor. Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Queriam fazer algo para Deus, enquanto este só deseja que amemos os nossos irmãos. A salvação que Deus nos propicia em Cristo é de graça. Graça e liberdade são os conceitos-chave desta carta. Deus não teve nenhuma obrigação para conosco e não lhe podemos pagar aquilo que Ele nos fez. E não lhe podemos pagar aquilo que Ele nos fez em Jesus Cristo. Só podemos observar Sua palavra, que irrompe em nossa vida como irrompeu na de Paulo. Esta palavra é a palavra da caridade. E esta palavra é a palavra da caridade que somos chamados a praticar, não por obrigação, mas livremente,
como herdeiros da promessa de Deus, que agora passou para todos os povos. Conteúdo geral. A carta se divide em duas partes, ambas introduzidas por uma crítica da imaturidade da fé dos Gálatas. Os desenvolvimentos são muito espontâneos, apaixonados até, difíceis de captar em um esquema. Então, cartas aos Gálatas. E nós faremos agora a leitura do primeiro capítulo do livro Carta aos Gálatas, da Carta aos Gálatas, o 9º livro das Sagradas Escrituras no Novo Testamento. Saudações. Paulo, apóstolo, não por iniciativa humana, nem por intermédio de nenhum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Gálatas 1:2. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Gálatas 1:3. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Gálatas 1:4. Ele se entregou por nossos pecados para nos libertar do presente mundo mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Gálatas 1:5. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Gálatas 1:6. Não há outro evangelho. Admiro-me de que tão depressa, abandonando aquele que vos chamou na graça de Cristo, tenhais passado a outro evangelho. Gálatas 1:7. Não que haja outro, mas acontece que algumas pessoas vos estão perturbando e querem corromper o evangelho de Cristo. Gálatas 1:8. Pois bem, mesmo que nós ou um anjo vindo do céu nos pregasse um evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja excluído. Gálatas 1:9. Como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que recebestes, seja excluído. Gálatas 1:10. Tenho eu buscado a aprovação dos homens ou a de Deus? Acaso procuro agradar aos homens? Se ainda quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:11. A autenticidade do Evangelho de Paulo. Irmãos, asseguro-vos que o Evangelho pregado por mim não é conforme critérios humanos. Gálatas 1:12. Pois não o recebi nem aprendi de uma instância humana, mas por revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1:13. Certamente ouvistes falar como foi outrora a minha conduta no judaísmo, com que excessos eu perseguia e devastava a igreja de Deus. Gálatas 1:14. E como eu progredia no judaísmo, mais do que muitos judeus da minha idade, mostrando-me extremamente zeloso das tradições paternas. Gálatas 1:15. Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, agradou, Gálatas 1:16, revelar-me o seu Filho, para que eu anunciasse aos pagãos, não consultei carne e sangue. Gálatas 1:17, nem subi a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia e depois voltei ainda a Damasco. Gálatas 1:18, depois, 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias. Gálatas 1:19, não me encontrei com nenhum outro apóstolo a não ser com Tiago, o irmão do Senhor. Gálatas 1:20, escrevendo estas coisas, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Gálatas 1:21, depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Gálatas 1:22, ainda não era pessoalmente conhecido das igrejas da Judéia que estão em Cristo. Gálatas 1:23, apenas tinham ouvido dizer que aquele que antes nos perseguia está agora pregando a fé que antes procurava destruir.
Gálatas 1:24, e glorificavam a Deus por minha causa. E assim nós concluímos, meus irmãos, minhas irmãs, a leitura do primeiro capítulo do livro Carta aos Gálatas, o 9º livro da Sagrada Escritura, no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada. E nós voltaremos no nosso próximo encontro com a leitura do capítulo 2 do livro Carta aos Gálatas. Paulo reconhecido como apóstolo, no capítulo 2. Voltaremos no nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tudo de bom, fique com Deus e até lá.